Viver em santificação e andar em santidade requer aí um esforço de nós entendermos e compreendermos a necessidade que o cristão tem de mostrar Cristo através de suas atitudes. Então venha conosco nesse vídeo para aprender mais sobre isso. Olá, Pai do Senhor a todos. Estamos começando mais uma pré-aula aqui pela Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino em Mauá. Para quem não me conhece, eu sou o Kelvin, professor de escola dominical. Estamos em mais uma lição aqui por essa revista dos jovens que estamos tendo aí nesse segundo trimestre de 2024. Essa revista que tem como tema padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo os ensinamentos das Escrituras Sagradas, né? Das Sagradas Escrituras. É muito importante nós entendermos que essa revista ela tem um peso bem grande para nós aprendermos mais sobre as doutrinas bíblicas a partir da nossa perspectiva como cristão pentecostal, entendermos também alguns pontos, né, que nós podemos trabalhar com esses jovens, que nós ensinamos dentro da sala de aula, podemos trazer conceitos práticos para os jovens. E hoje, mais uma vez, um tema muito importante para os jovens, a lição 5, que tem como tema a realidade bíblica da santificação cristã. Mas antes de eu falar qualquer coisa, eu quero que você se inscreva agora no canal, agora mesmo aí, ó. Agora vai lá, para esse vídeo aqui, vai lá no canal da igreja, se inscreva. Aí você volta para esse vídeo aqui, clica naquele gostei, né? Aquele botãozinho do like, curta o nosso vídeo e comente, por favor. Embaixo do vídeo tem uma abinha aí escrito comente aqui. Comente lá o que você achou desse vídeo, se você tem outras opiniões também, algo que queira acrescentar, iremos ver todos esses comentários aí. E se tiver alguma dúvida também podemos respondê-lo aí de acordo com as suas dúvidas. Também não esqueça também de ter um botão do lado do like, que é um botão que se chama compartilhar. Clique nesse botão, mande para mais pessoas esse vídeo, se você gostou, né? Sei que ainda vai ter o final do vídeo, mas eu vou pedir também no final do vídeo, mas já compartilha agora mesmo. Vai lá, compartilha agora que eu sei que vai ser muito bom aí para pessoas e edificante. Não só esse vídeo, mas nós temos aí ótimos vídeos nesse canal também, que pode nos ajudar na instrução de pessoas aí, principalmente pessoas que estão iniciando a sua trajetória no Evangelho. Então, já compartilhe, já mande para outras pessoas mais vídeos nossos. Tem Soprocast, tem Palavra Pastoral, nós temos aí o Descomplicando a Bíblia, nós temos as pré-aulas, tem vários vídeos nesse canal. Então, peço aí a sua ajuda para que nós possamos crescer cada vez mais esse canal para propagar cada dia mais o Evangelho. Amém? Então já vamos aí para o texto áureo dessa lição que diz: no qual na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Hebreus capítulo 10, versículo 10. O resumo da lição diz: a santificação não somente possível, mas também esperada por Deus em nossas vidas. Os objetivos da lição, primeiro, é enfatizar a santidade de Deus, conscientizar de que a santificação é um processo e compreender que a santidade, o que é santidade na prática. Como todos os objetivos, todas as lições, nós geralmente temos aí 3 objetivos, porque são representados nos 3 tópicos. Assim como o Cavalcante já falou nas suas pré-aulas, é muito importante nós frisarmos os objetivos, entendermos qual que é o objetivo que o professor, quando escreveu a revista, ele tinha para apresentar para os alunos e o que ele queria mostrar através das ideias, né? Então é muito importante nós entendermos a santidade de Deus, no primeiro tópico, através da sua trindade, da sua santíssima trindade. O segundo subtópico, nós vamos falar dos processos da santificação. E o terceiro, nós vamos compreender já a santidade na prática, que é muito importante. E aí que tá, não deixem, não façam o possível para aplicar o terceiro tópico na aula. Não perca o terceiro tópico, porque ele é muito importante para jovens. Então, já vamos aí continuar. E a leitura bíblica em classe está em 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 13 ao 20.
Muito importante nós frisarmos aí nessa leitura bíblica em classe, então, o versículo que está ali no versículo 16, que diz: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O nosso pastor, ele tem uma frase muito importante que é o seguinte: quando Deus fala essa frase, sede santo, porque eu sou santo, ele está colocando aí um patamar muito elevado de santidade. Porque ser santo como Deus é santo, Deus é o nível máximo de santidade. Então ele quer que nós cheguemos a este nível de santidade. Claro que Deus sabia e Deus sabe de tudo, e ele tem a certeza que nós precisamos ter essa base de santidade lá em cima, lá no alto, mas Deus sabe que o ser humano, enquanto ele tiver esse corpo, ele tem aí as suas dificuldades que nós iremos falar durante a lição. A introdução diz: a santidade, característica moral e prática da fé cristã, é um dos ensinos mais presentes nas Escrituras. Para o homem dos nossos dias, a santidade é representada por pessoas de um grupo tidas por retrógradas, atrasadas e que estão desconectadas com os costumes e regras deste mundo. A verdade é que a santidade é desprezível para o mundo, pois ela faz parte do caráter de Deus. Para ele, a santidade é necessária para os que o seguem. Nós temos que entender, e é muito importante nós levarmos em consideração, que a santidade ela é a base do cristianismo. Conceitos de moralidade, de vivermos uma vida em santidade, são valores que elas não são compradas, né? Elas não são valores que nós não vendemos esses valores. Cristão de verdade, aquele que é tido como um cristão verdadeiro, ele não vende a santidade. Ele pode, igual por exemplo, você tem um exemplo no trabalho, a pessoa pede para você mentir para ela. Você vai falar: me mande embora, mas eu não vou mentir. Porque ele não vende a sua santidade por qualquer custo. Por nenhum custo, na verdade. Porque o custo da salvação é muito caro, né? O custo da salvação, ele é um dos valores mais altos da história. Foi o sangue de Cristo. Cristo que veio ao mundo como homem, morreu para nos salvar, e esse é o preço da salvação. E viver uma vida em santidade é regra. Então, assim, o mundo ele nunca vai entender o conceito da santidade. O mundo nunca vai entender o porquê que nós não abrimos mão da santidade cristão verdadeiro. O porquê que nós buscamos cada dia mais viver uma vida moralmente, apesar de que às vezes as coisas elas pareçam não fazer sentido. Mas por quê? Sendo que hoje é liberado isso, hoje não tem mais problema aquilo. Mas não, nós não abrimos mão. Por quê? Porque é um conceito que já está enraizado na cultura do cristão. Por quê? Porque o próprio Deus mandou: sede santo, pois eu sou santo. Já vamos para o primeiro subtópico, mas antes de iniciarmos aí, eu quero deixar algumas sugestões de leitura. Eu não coloquei nos slides, e geralmente quem faz isso é o Cavalcante. Mas primeiro aí a declaração de fé das Assembleias de Deus. O meu aqui ele é a 19ª impressão, então ele tem um tópicozinho bem curtinho na página 112 da minha impressão, que fala sobre regeneração, santificação e glorificação, que são os pontos que nós iremos tratar nesta lição. Eu também sugiro esse livro aqui de Doutrinas Bíblicas e Fundamentos da Fé Pentecostal. Ele já fala um pouco mais sobre santificação. Nós temos aí umas 5 ou 6 páginas falando sobre santificação. Deixa eu só pegar aqui todas as páginas aqui, ó. Existe umas 5 ou 6 páginas já falando sobre santificação. E aí, se você quiser mesmo estudar de uma maneira bem aprofundada sobre santificação, que aí já tem bem mais páginas, eu sugiro aí a Teologia Sistemática numa perspectiva pentecostal. O Cavalcante fala bastante desse livro. Ele é bem grande, né? Você pode ver que ele é um livro já de teologia sistemática, porque é um ponto muito importante estudar através de teologias sistemáticas, porque nós aí, como por exemplo, aqui ela é numa perspectiva pentecostal. Então ela vai
já de encontro com o que nós acreditamos mesmo, assim, nós como bons pentecostais assembleianos, e ele fala muito sobre santificação, é, umas 10 a 15 páginas, onde ele fala definições da santificação, santificação no Antigo Testamento, santificação no Novo Testamento. Ele vai falando sobre a tipologia, a história da santificação de acordo com a igreja. Ele até fala, não vamos aprofundar muito, né, sobre esse tema na história, devido ao espaço, né, que foi apresentado na escrita, mas ele deixa ali uma boa história sobre a santificação. Então, assim, são bons livros que vai ajudar aí a trazer um ótimo subsídio na sua pré-aula, tá? Eu vou até ler alguns tópicos durante essa pré-aula, para poder trazer para entender como esses livros são bons, tá? E também a revista, que também o escritor da revista, ele trouxe bons pontos também, né? A revista, ela por si só, ela já ajuda muito o professor a dar uma boa aula durante 1h30, 1 hora, não sei quanto tempo tem na sua escola, né? Na sua igreja. Mas é muito importante aí esses livros, né? Um subsídio bom aí para poder ter certeza do que está falando. Mas já vamos para o primeiro subtópico, que é a santidade de Deus. E o primeiro é Deus é santo. Aí eu trouxe alguns destaques. O primeiro motivo que os cristãos ensinam e buscam a santidade é porque Deus é santo. Diferente do que muitos dizem, a santidade é algo lindo e agradável. Por meio da santidade, o mundo pode ver a glória de Deus em nós. Muito importante nós levarmos em consideração o Deus, né? Que já nós estamos falando do Deus Pai é santo, que é assim como nós lemos aí no versículo 16 de 1 Pedro, capítulo 1, e fala, porque está escrito, sou santo, pois eu sou santo. Quando Deus escolhe o povo de Israel, ele escolhe para ser uma nação santa, uma nação separada daquele povo, e para que eles fossem uma nação exemplo para os demais que estavam ao seu redor. Na prática, isso não se concretiza, porque o que acontece? O povo acaba se contaminando com aquelas nações ao redor, primeiramente pedindo um rei, e aí vai se cada vez mais contaminando. Você tem Salomão. Quando Salomão, ele para poder ter ali ligações políticas, compra cavalo do Egito, coisa que Deus já havia proibido, e casa-se com muitas mulheres, e mulheres que vêm de outras nações, com outras crenças, outras religiões, acaba trazendo a idolatria para dentro de Israel, e aí Israel vai caindo cada vez mais na idolatria, até que no ano 530 é captivo, né? Acaba sendo levado para cativeiro na Babilônia, fica 70 anos, e aí então o povo se liberta da idolatria. Só que você tem aí um grande período histórico, né? Muito conturbado do povo que era considerado o povo santo, que Deus chama para ser a nação santa, o povo escolhido para trazer aí a santidade para aquelas nações ao redor. O que é muito importante nós entendermos é que, assim, Deus, ele é santo. Primeira coisa que você ensina quando a pessoa se converte é assim: agora você precisa ser doutrinado, né? Você precisa passar ali por um estudo de batismo, onde você vai entender o plano da salvação, e você vai entender dentro do plano da salvação a santificação, que é um dos elos da salvação, que a partir do momento que você se converte, você é adotado como filho de Deus, você é enxertado na árvore de Cristo, e aí você ensina a pessoa que ela tem que viver conforme o caráter de Deus. E o caráter de Deus é totalmente moral, totalmente santo, totalmente separado. E outra coisa também que fala nesse subtópico é as pessoas, elas têm um preconceito em relação à santidade, principalmente quem está fora da igreja, porque assim, muita gente não se converte ao cristianismo porque fala, mas se eu me converter, eu vou ter que deixar de fazer isso, eu vou ter que deixar de fazer aquilo, eu vou ter que deixar de fazer aquilo. E é muito engraçado, porque assim, essas coisas, elas são para preencher vazios. Por exemplo, a pessoa bebe por quê? Porque a pessoa passa um dia ali conturbado, tá cansado, vai fazer o quê? Vai beber. Ah, vai socializar com as pessoas? Vai beber. Ah, a pessoa vive uma vida de sexual ativa com outras pessoas também para poder se satisfazer de um desejo. Só que quando você se converte, isso acaba se tornando inútil. Por quê? Porque próprio Cristo
ele preenche esses vazios na nossa mente. Então, assim, a santificação ela é agradável, ela é boa. Ninguém que vive uma vida moralmente correta é mal visto. Você pode ali falar, é muito careta, é isso aqui, mas não pode falar que o cara é um mau caráter. Por quê? Porque vive a vida, o seu caráter, ele reflete Cristo. E, e a santidade, ela mostra a glória de Deus. Principalmente aquele ex de alguma coisa, o ex-ladrão, a ex-prostituta, o ex-alcoólatra. Porque a partir do momento que ele se converte e se torna uma nova pessoa, aquela pessoa vai olhar e falar, oxe, mas não era aquela pessoa que ficava jogado na sarjeta? Não era aquele ali que era perturbado e atrasava a vida de todo mundo? E hoje agora ele é cristão e a vida mudou? E aí, e assim, eu conheço relato de pessoas que elas viviam e elas davam trabalho para todo mundo. Era complicado a vida dela. Ela se converte, começa a pedir perdão para todo mundo, tinha dívidas, paga a dívida. E as pessoas olham e falam: Meu Deus do céu, eu preciso entender que mudança é essa. E lembrando que a verdadeira igreja, a igreja de Cristo, ela é uma das maiores recuperadoras de pessoas na sociedade. Porque o conceito de santidade está enraizado dentro da cultura do cristão. Então, viver uma vida moral, uma vida moralmente com Deus, é primordial para o cristianismo. Já vamos para o segundo subtópico, que é o Senhor Jesus é santo. Jesus é visto muitas vezes cercado de pessoas pecadoras, mas não sendo afetado pelos pecados delas. Jesus foi entregue como um cordeiro imaculado e até o seu inimigo reconheceu a sua santidade. O próprio Jesus falou sobre a sua santificação. Aqui nós temos 3 tópicos que eu resumo esse tópico e o tempo já está correndo. E aí é muito importante porque assim, quando nós falamos do Senhor Jesus é santo, nós podemos entender aqui que Jesus ele andava com pessoas que eles eram assim, ex, né? Andava com muito ex. Porque a vida da pessoa era transformada. Só que para essa pessoa ter uma vida transformada, precisava de algo que trouxesse essa transformação, o efeito de transformação. Então Jesus, ele precisava estar ali no meio. Então quando você vê ex-publicano, foi porque Jesus passou por ali. E ele era muito julgado pelos fariseus por causa disso. Você vai ver quando Jesus passa naquele poço ali para poder que as pessoas se jogavam para poder ser salvos ali, ser curados. Jesus ali era um local de preconceito na alta sociedade naquela época. Jesus ele andava com ex-prostitutas que as pessoas olhavam e tinha ali um grande preconceito sobre aquilo. E você tinha outros exemplos aí que você tem dentro do evangelho. Até mesmo seus próprios discípulos, pescadores, pessoas que eram bem bravinhas, né? A gente tem o exemplo de Pedro, que era bem bravo, bem explosivo. Você tem Mateus, que era publicano, e publicano era muito criticado, sofria um grande preconceito na época. E aí você entendia que Jesus andava com essas pessoas, mas ele não era afetado pelo pecado delas. Na verdade, ele era o instrumento de transformação dessas pessoas. Ou seja, Jesus ele influenciava as pessoas, ele não era influenciado por elas. Isso é muito importante nós entendemos porque precisamos entender que Jesus andava no meio. Ele andava no meio do mundo, no meio das pessoas ali que tinham uma vida moralmente duvidosas. Mas ao invés dele ser contaminado por esses pecados, ele influenciava essas pessoas para que elas se libertassem do pecado. Assim como você tem o exemplo da mulher adúltera, que aí Jesus escreve, as pessoas já estavam prontas para apedrejá-las, aí Jesus fala assim: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo pecou, então ninguém tinha como atirar uma pedra. Todo mundo sai ali e fala assim: cadê seus acusadores? Aí ela fala: não tem mais ninguém. Aí ele fala: também não te acuso. Vá, mas não peque mais. Então, essa mulher então tem uma mudança na vida dela e um fator de transformação através de Cristo na vida dela. E é muito importante que Jesus ele tem sobre ele uma culpa muito alta quando ele é crucificado. E ele é crucificado numa visão humana por um crime hediondo, porque quem era crucificado era crime hediondo. E ele foi crucificado como blasfêmia.
Isso na visão humana. Só que aí Pilatos, quando olha aquilo, ele fala assim: não é possível que essa pessoa vai ser crucificada. Eu não vejo mal nessa pessoa, eu não vejo pecado. E aí até o próprio escritor da revista, ele coloca: bem sei que é santo de Deus, ali em Lucas capítulo 4, versículo 34. E então, e aí, quando Pilatos fala assim, ó, eu lavo minhas mãos, é porque assim, sobre a mim não vai vir a culpa de crucificar esse homem que não tem nenhum pecado. Porque na visão do conceito romano, Jesus não tinha feito nada. O conceito era plenamente judaico, por um quesito religioso da época que dizia que ele estava blasfemando contra Deus. Que na cultura, nas leis romanas, Jesus não tinha feito nada. Para os judaizantes, ele tinha feito um grande crime. Sabemos que isso mostra que, assim, ele não era um pecador, ele não era alguém que poderia imputar crime sobre. E ele mesmo fala sobre essa santificação, né? E ele autodeclara santo, porque ele era santo. Jesus, ele viveu na terra, ele viveu entre as pessoas pecadoras e ele não se encontrou pecado nele. Muito pelo contrário, ele era um fator de transformação. Já vamos para o terceiro subtópico desse tópico, que é o Espírito é Santo. O Espírito que Deus deixou para nos guiar é chamado de Espírito Santo. Ele é o nosso consolador e se manifesta na igreja através de seus dons. O Espírito Santo nos conduz à santidade, convencendo-nos do pecado. Aqui é um outro ponto, né? É a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. E ele foi deixado para nós, né, por Deus, para nos guiarmos. Então, assim, o livro aqui, como eu falei que eu ia ler alguns trechos, o livro de Teologia Sistemática, você tem um ponto aqui que é o Espírito Santo e a Santificação, página 407 desse livro, da edição, deixa eu ver se tem aqui a edição, 27ª impressão de 2023. Então, quem tiver essa impressão, página 407, pode ser que outras impressões sejam diferentes essas paginações. Então ele fala: a tarefa do Espírito Santo na presente etapa da história da salvação é quádrupla. Primeiro, levar o mundo à convicção, ou seja, convencer o mundo, né, da salvação. O segundo é purificar o crente mediante o sangue de Cristo no novo nascimento, ou seja, a partir do momento que você é convencido pelo Espírito Santo, ele te purifica de todo pecado através do sangue de Cristo, pago ali na cruz, como nós falamos no tópico anterior. E o terceiro é tornar real na vida do crente o pronunciamento jurídico da justificação já feita por Deus. Ou seja, a partir do momento que você é santificado, ele justifica essa sua santificação, tornando então ela real, porque ele te convence do pecado cada vez que você peca. Você pecou, ele te convence para você lá se arrepender e ser justificado. E quarto, revestir o crente de poder a fim de que este possa ajudar no processo da santificação de outras pessoas por meio A, proclamação do evangelho aos descrentes, e B, a edificação do crente. Então o Espírito Santo ele tem 4 tarefas aí através da sua vida, que é convencer o homem do pecado, santificá-lo através do sangue de Cristo, justificá-lo. Terceiro, convencer o homem da justificação, ou seja, você pecou, porque o homem ele ainda não está no status de máximo, que é a glorificação, então ele peca, mas através do Espírito Santo que convence e intercede por nós. E o quarto aí, que é revestir-nos de poder, de dons, para quê? Para nós proclamarmos o evangelho para outras pessoas e também para que nós sejamos edificados. Então, proclamamos o evangelho para outras pessoas e também somos edificados através dos dons. Então, é muito importante nós entendermos o papel do Espírito Santo na nossa vida. Entender que existe o Espírito de Deus está na nossa vida a partir do momento que nós nos convertemos para nos convencer e para também nos mostrar o caminho e também nos interceder por nós, né? Então, o Espírito Santo nos conduz à santidade, nos convencendo do pecado. Já vamos para o segundo, né? Já vamos para o segundo tópico, que é a santificação como um processo. Então, nós já falamos do Deus é santo, Jesus é santo, o Espírito Santo é santo. Agora, vamos para o segundo, que já é o processo da santificação. O primeiro é a santificação posicional. Temos aí 3 destaques que eu falei. Todo aquele que é salvo por Cristo é considerado santo, independente das adversidades e imperfeições.
Paulo chama a igreja de Corinto de santo, apesar de todas as imperfeições lá encontradas. O fato de não sermos perfeitos não isenta a necessidade de andarmos em santidade. Aqui no livro Doutrinas Bíblicas, na página 125 desta minha edição, que é a 14ª impressão, ele fala assim, ó: desse modo somos santificados desde o momento em que somos salvos, ou seja, é posicional. Você é salvo, já é posto a santificação sobre você. Por essa razão, Paulo podia dirigir-se aos crentes das várias igrejas das quais escreveu, algumas das quais precisavam desesperadamente de correção, é um ponto muito importante, chamando-os de santo, no grego agio, né? Os santos. Desculpa a minha pronúncia se eu falei errado, mas aqui é muito importante nós entendermos que assim, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós somos santificados. É instantânea a santificação. Por isso que quando você vê, apesar da igreja de Corinto, que é um dos exemplos que até o professor da revista ele coloca aqui, estava ali, ela tinha, e até coloca aqui, ó, você tinha na igreja de Corinto aí, assuntos relacionados à união, uso da justiça nos tribunais, tolerância com problemas sexuais, administração dos dons espirituais. Apesar disso, Paulo, quando ele saúda a igreja de Corinto, ele fala aos santos. O que significa? Que significa que a santificação ela é posicional. Apesar de você pecar, e claro que você vai entender que a santificação, ela, além de ser posicional, ela é progressiva. Você, pelo fato de acertar a Cristo, já é santo. Ou seja, é santo. Você não é mais... você já não é mais ímpio, você é santo. Buscar a santificação no processo progressivo, mas aí você vai entender que apesar de todos os problemas na igreja de Corinto, havia santos naquela igreja. Então, a igreja é santa. A igreja, como corpo de Cristo, santa, então Paulo chamava aos santos. O fato de não sermos perfeitos, né, e aí é um outro ponto que é muito importante, que eu já vou falar da progressiva. Nós não somos perfeitos, mas tem muita gente que coloca isso como uma muleta e fala, e para pecar. Então a pessoa ela peca, mas é que o corpo é fraco, mas é que eu sou pecador, o homem é pecador. Não, isso não é desculpa. Nós vamos entender aí que, através da santificação progressiva, que nós temos que agarrar, buscar a santificação. E não utilizar esse artefato, esse artifício do pecado, como o ser humano é pecador, como muleta para nós pecarmos. Nós, na verdade, temos que lutar contra ele. O segundo subtópico é a santificação progressiva. A cada momento que o servo de Deus resiste à tentação do pecado, ele não somente glorifica a Deus, como cresce em santidade. A progressão da santidade envolve também a ação do indivíduo. A vontade de Deus é que guardemos os nossos corpos de qualquer contaminação que advenha do ato sexual desaprovado por Deus. Nesse tópico, o escritor ele quis pegar um dos pontos do pecado. Você tem vários pontos do pecado. Você pode pecar aí com roubo, com pecados de falar mal dos outros, de violência, mas ele quis usar o pecado sexual. Por quê? Porque nós estamos falando com um jovem que tem aí seus hormônios à flor da pele. Então é muito importante, né? E eu acredito que é um dos... Eu, pelo menos, cresci na igreja, sempre ouvi pessoas falando sobre santidade na vida sexual. Lembrando que a vida sexual do jovem só começa quando ele casa, né? É esse o normal, né? É esse que deve acontecer quando você é cristão. Então, é muito importante nós entendermos que o nosso corpo, ele também está ali no processo de santificação. Diferente do que as igrejas gregas entendiam, que, não, mas o corpo vai para a terra, então não preciso me preocupar com o corpo. E aí Paulo ele fala assim, não vos disse que o corpo é templo do Espírito Santo e que precisamos cuidar dos nossos corpos, né? Lembrando que quando você fala de principalmente pecados sexuais, podem levar doenças, né? Doenças sexualmente transmissíveis. Então é muito importante nós entendermos que o corpo ele precisa ser guardado para o momento do matrimônio.
E também aí, aí eu já só pulei, né? Já fui lá para o final do tópico, mas nós temos outros tópicos, outros pontos, que é o seguinte: é, a cada momento que o servo de Deus ele se afasta do pecado, que ele luta contra o pecado, ele não somente glorifica a Deus, como ele cresce em santidade. Deus é glorificado através da sua santidade. Por quê? Porque mostra para as pessoas que o processo de santificação, viver essa vida em santidade, ela pode trazer benefícios para essa pessoa. Porque ela vai ser um bom funcionário, ela vai ser um bom aluno, ela vai ser uma boa pessoa na sociedade. Então, assim, você vai ter um caráter ilibado, você não vai sofrer com repressões dentro da sociedade, né? Claro que nós temos aí alguns conceitos jurídicos, né? Que vão, porque as pessoas elas querem confundir algumas coisas e até o fato de você buscar a santidade e não abrir mão de valores podem te trazer aí consequências, mas isso meio que na história você vai entender que é normal o cristão ele sofrer esse tipo de represárias dentro da sociedade. Por exemplo, você vai contra você não compactua com alguns pensamentos da sociedade. E dependendo de como a jurisdição daquele local que você vive conduz a isso, você pode ser preso. Mas não porque você cometeu um crime em si, e sim porque você não compactua com certas visões. É muito complicado isso, mas tirando esse fato, eu sei que crimes hediondos não serão imputados a nós, porque pelo fato de nós sermos santos e não cometermos atrocidades, vivemos uma vida de santidade. E a progressão da salvação, ela envolve ali a ação do indivíduo. O indivíduo, como cristão, ele precisa agir para ser santo. Não adianta só esperar de Deus que Deus vai nos santificar e nós vamos viver essa santificação de forma progressiva com Deus nos levando. Não somente, você também faz parte dessa equação. Você precisa buscar a santificação através de seus atos, através de suas ações. Nós precisamos agir de maneira santa, né? Buscar a santificação. Já vamos aí para a santificação final, que é a glorificação, que é a santificação perfeita ou final. Vivendo nesse mundo, sempre estamos sujeitos a conflitos que podem nos levar ao pecado, mas a glorificação, isso acabará. Glórias a Deus, né? Quando estivermos com Cristo, não sofreremos mais o pecado e, consequentemente, a morte não irá nos atingir. A glorificação ela é muito almejada pelo cristão, porque é o momento em que a culpa do pecado, a dor de você lutar contra o pecado, porque não é fácil. Não vamos dizer que é fácil lutar contra o pecado, porque senão Paulo não teria escrito: o bem que eu quero, este eu não faço, mas o mal sempre está rodeando a mim. O mal sempre rodeia sobre nós. E Jesus ele até fala na oração sacerdotal que eu sempre falei aqui. Eu gosto de falar muito da oração sacerdotal porque Jesus fala assim: não os tire do mundo, Pai. Não quero que os tire do mundo. Eles vão continuar vivendo nesse mundo, mas os livre do mal. Então, assim, o fato de nós estarmos nesse mundo que é pecaminoso, o fato do pecado ele ser atrativo para o nosso corpo, queira ou não, é atrativo. Alguns pecados eles são atrativos, vícios eles são atrativos para algumas pessoas. Tem pessoas que são cleptomaníacos, né, que diz que ele rouba qualquer coisa. Ah, tem uma caneta, ele rouba por prazer. Então, assim, o pecado ele cerca todos os dias o ser humano. E a esperança da igreja é que tudo isso acabará com a glorificação. Então, quando você luta e busca ali a vitória, o prêmio da salvação, é porque você chegará ao estágio de homem perfeito e será glorificado. E esse estágio vos levará com Cristo, nós não iremos mais sofrer o dolo do pecado. Não sofrendo o dolo do pecado, também a morte não terá mais poder sobre nós. Isso é muito importante nós entendermos que tudo isso que nós vivemos e você anda progressivamente buscando e lutando, enfrentando um leão por dia, é para que quando você chegar ao status de varão perfeito, tudo isso acabará. E aí você estará com Cristo na glória. Amém? Já vamos aí para o terceiro tópico, que é a santidade na prática, como eu falei.
foque nesse tópico nesta aula, porque ele é muito importante, tá? A santidade na vida diária. Três tópicos, três destaques. Diante do mundo que vivemos, precisamos mostrar as qualidades do caráter de Deus diante da sociedade, ser o sal da terra e luz do mundo. Podemos manifestar a santidade de Deus em nosso cotidiano, em todos os ambientes, devemos ser uma pessoa íntegra e honesta. A santidade de Deus deve ser vista em nossas ações. Eu falei um pouquinho no começo da aula, né, sobre o quão importante é viver essa vida íntegra e honesta em todos os âmbitos da sociedade, porque você vai ser tentado todos os dias sobre isso. Por exemplo, você está no trabalho e do nada você precisa fazer algo que vai de contra a sua crença. E aí você fala, não compactuo com isso. Pessoas que são tem pessoas que são demitidas, mas às vezes Deus ele prova a pessoa para que ela possa mostrar que ela e ela ser, e assim, temos testemunhos de pessoas que são provadas no trabalho e Deus ele acaba justificando essa pessoa e essa pessoa acaba sendo exaltada, né? E nós temos aí até mesmo na Bíblia conceito de pessoas, histórias, por exemplo, José que não abriu mão, né, da sua santificação. E aí depois ele é preso por ter sido imputado um crime, mas depois ele é justificado e acaba sendo exaltado no Egito. Você tem a história de Daniel também, que apesar de não encontrarem crime sobre ele, encontraram o crime que era orar. O crime de Daniel foi orar para o Deus dele e não orar pelo rei, né? Por Dario, que foi enganado. E aí você vê que Dario se sente muito mal sobre aquilo. E ele fica ali todo momento na cova do leão chamando Daniel, você tá aí ainda, Daniel? E aí ele vê que Daniel estava ali, aí ele exalta Daniel. Então assim, Deus ele ainda, o mesmo Deus de Daniel, o Deus de José, é o seu Deus. Então busque uma vida em santidade nesse mundo caótico que nós vivemos, porque isso vai mostrar a diferença do Espírito Santo sobre a sua vida. E como eu falo, a vida que nós vivemos hoje é como se você fosse um superstar. Você tem várias pessoas te observando. Cada postagem no Instagram, cada postagem no Facebook, cada andar que você fala, cada discussão no trânsito, cada discussão no trabalho, na escola. Você que é jovem, que vai ver essa pré-aula, você na sua escola, às vezes o amiguinho quer ali te dar um vape, né, que hoje tá na moda, esse negócio do pendrive, né, que nem deveria ter na escola, mas você sabe que tem, nós não somos hipócritas aqui de achar que não tem. Bebidas alcoólicas, não dentro da escola, mas muita gente mata a aula, cabula a aula para poder beber lá de fora, só que você não. Eu posso ser seu amigo, mas eu não vou compactuar com isso. E eu vou te dizer uma coisa ainda mais. Você é um burro por fazer isso. Ah, como assim? Porque você está estragando a sua vida, você está jogando sua vida fora. Você é tão jovem jogando sua vida fora. É muito importante o jovem entender que ele que precisa ser o agente de transformação e não ele ser o transformado. Você precisa influenciar pessoas e não ser influenciado. Então, o conceito de santidade na sua vida diária, no seu dia a dia, é para que você influencie as pessoas e não seja influenciado, tá? Já vamos aí para o segundo subtópico, que é somos santificados pela palavra. Jesus sabia da importância da santidade e, consequentemente, do preço que se paga para que tenha uma vida em santidade. Não é um preço barato. O tempo que dedicamos para o estudo da leitura da palavra nos mostra o caminho que nos leva à santidade. E o terceiro é quando a palavra ocupa o espaço na nossa mente, o pecado não tem lugar. A palavra de Deus, ela nos purifica, porque ela nos mostra todo o caminho. Eu falei 2 exemplos no subtópico anterior de pessoas que não abriram mão dos seus princípios e elas foram exaltadas. Aí você pode usar isso como exemplo, falar assim, e aí você tem na Bíblia que que Deus não muda, né? Deus é imutável. Então, aquele Deus que agiu com José e agiu com Daniel, age com você também. E outra coisa, você tem aí Paulo falando, a carta de Paulo à igreja de Coríntios, ela é um exemplo para nós podermos ler ali e entender o conceito moral de santidade.
E aí você tem Romanos, Hebreus, né? Quando o escritor aos Hebreus, sabendo que o povo ali que morava, os judeus cristãos, que estavam sendo puxados pelo judaísmo, né? Os judaizantes ali perseguindo-os, falando para eles largarem e rejeitarem a Cristo, rejeitarem o sacrifício de Cristo. E aí o escritor de Hebreu fala: aquele que rejeita o sacrifício de Cristo, esse é pior que não soubesse, né? Ou era melhor não saber do que saber e rejeitar. E aí você tem muitos outros relatos dentro da Bíblia, e você vai estudando e você vai a cada vez mais aprofundando, entendendo que tudo isso E aí você tem em Eclesiastes falando que tudo é vaidade, que nada de novo debaixo do sol. E aí você vai entendendo que a palavra vai entrando, preenchendo aquele vazio, e você não vai mais pensar no pecado. Por quê? Porque a palavra te preencheu. Não é fácil, não vamos dizer que é fácil viver uma vida em santidade, porque é viver de contramão com o mundo, né? Você é nadar contra a maré. O esforço é dobrado. É muito mais fácil você viver o mundo o seu mundo ilícito, né? Assim como Paulo fala, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E se não fosse assim, ele não teria falado mais pra frente, né? Que eu não. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não faço, isso eu tenho constantemente lutado contra e feito, né? Então, assim, é muito importante nós entendermos que a santificação, a santidade, ela é difícil, ela é penosa. Mas, buscando o estudo da palavra de Deus, você tem um caminho que te leva à santidade. Ele te ensina como chegar à santidade. Já vamos para o terceiro subtópico, que é: a santidade nos conduz para o céu, que já é a consequência final. Por que nós buscamos essa santidade, né? Muitos acreditam que viver em santidade é apenas algo que atrapalha o homem de viver os prazeres do mundo, como nós já temos falado bastante sobre isso, né? Devemos lembrar que, por sermos imagem e semelhança de Deus, a nossa conduta que nos leva aos caminhos que podem nos trazer alegrias ou culpa. E aí vem a condição do caminho que você está buscando aí. Devemos ter nossa mente que a santidade nos levará de volta a Deus, e somente isso importa. Você busca a santidade porque você tem um alvo. Você busca para chegar a um alvo, que é o céu, é buscar a Deus. Você tem dois caminhos. Você tem a porta larga e a porta estreita. Foi falado isso na lição 2, eu acho que dos adultos. Lição 2 ou lição 3, se eu não me engano. Acho que é a lição 2. Falou sobre a porta larga e a porta estreita. E é muito importante nós falarmos sobre essas duas portas, que é o seguinte: se você vai para a porta larga, ela é espaçosa, ela é fácil, ela te conduz à perdição. Então, assim, busque pelaquela portinha estreita, que ela é difícil de passar, mas ela te leva para um caminho de alegrias. Ela não te traz a culpa do pecado sobre ela. Quando você vive a porta larga, você vive os prazeres do mundo, isso te traz um sentimento de culpa. Sabendo que o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, quando o homem vai de contra o caráter de Deus, ele vai de contra aquela sua própria natureza que foi criado lá no Éden. Então, o homem ele peca, né? O homem ele pecou, e aí a natureza pecaminosa nasce sobre ele, trazendo a culpa do pecado. Então, você é constantemente bombardeado por essa culpa se você vive uma vida de pecado. Mas se você é justificado, essa culpa já não é mais, você não tem mais essa culpa sobre você. Não é mais imputado esse crime sobre você, porque você foi justificado pelo sangue de Cristo. E aí isso vai te levar ainda para o céu. É só alegria, só quando você vive uma vida em santidade, tá bom? Então já vamos para a conclusão, que diz: viver em santidade é um desafio constante para todo aquele que já nasceu de novo, mas é um desafio pelo qual não passamos sozinhos. Graças a Deus nós temos o Espírito Santo, né? Deus nos proporciona o seu Espírito Santo para nos conduzir em santidade, sempre nos trazendo através da sua palavra os caminhos a trilhar para agradar a Ele. Se Deus nos ordena a viver uma vida de santidade, é possível vivê-la, pois Ele jamais nos ordenaria a fazer algo que não pudéssemos cumprir. Então, assim, dá para viver uma vida em santidade, porque senão Ele não teria colocado esse fardo sobre nós. E a santidade não é um fardo, e sim uma condição de vida que nos leva a Deus, tá bom? Já agradeço a todos que ficaram até aqui nesse vídeo.
Não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar, comente aí o que você achou sobre ele. Se você tem algum outro ponto, alguma outra visão, história de pessoas que, eu tive tal problema no meu trabalho, eu não abri mão da minha fé e isso me exaltou, né? Nem sempre é maravilhas, né? Tem pessoas que acabam perdendo ali por causa de não abrir mão da sua fé, mas é como eu estava vendo um filósofo cristão falando que o, os valores cristãos, o valor cristão da religião é maior do que qualquer valor que as pessoas tentam imputar. Então, assim, a pessoa ela fala assim: não, mas se você fizer isso, você vai ser preso. A pessoa fala: eu vou ser preso, mas eu não abro mão da minha fé. Porque isso está acima de qualquer coisa. Cristo está acima de tudo. Então, eu já quero agradecer a todos e tchau, tchau.